Bom dia, irmãos. Graças e paz. Silêncio, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. Esse domingão de manhã gostoso, tá, né? Aquele calorzão parece que deu uma trégua pra gente. Poder dormir pelo menos mais tranquilo. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo número 5. Marcos, capítulo de número 5. Verso 21 a 24, depois a gente dá um salto por 35 a 43. Marcos, capítulo de número 5, verso 21 a 24. Amém? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-o aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Vamos dar um salto para o 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e esse lamento? A criança não está morta, ela só dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrara a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Pai amado, Pai querido, maravilhosa é a leitura da Tua Palavra. Precisamos agora, Deus amado, aprender algo nessa manhã através dessa leitura, Senhor. Trata conosco, fala aos nossos corações. Apesar das nossas imperfeições e limitações, queremos ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Então aqui a gente viu a história, até o Dezão na escola dominical citou essa passagem. Aqui o livro de Marcos, ele não se atém muito, nem Mateus, muito à cronologia dos acontecimentos. Então quando a gente abriu essa leitura dizendo que Jesus, em 21, tendo Jesus voltado de barco da outra margem, a gente é voltado de onde? Porque se você ler um pouquinho antes aqui, você vai ver Jesus, ele está, nessa sequência do texto aqui, é quando ele volta daquele momento em que ele liberta, lá em Gadara, um demoniado que havia muito tempo estava preso ali, ele libera e liberta esse jovem e libera ele, embora ele quisesse seguir Jesus. Ele então vai para sua casa, vai para os seus, e aí Jesus entra no barco e volta para esse lado da margem do mar de Tiberíades, Genezaré, o nome que você quiser dar, é o mesmo lado, o mesmo mar. E quando ele chega ali, a multidão já chega onde Jesus estava, porque Jesus era cercado de gente onde ele estava. E a multidão chega para ouvir Jesus e diz que a minha Bíblia vai dizer aqui no texto que nós lemos, que enquanto a multidão estava ali, que Jesus estava falando, chega o principal da sinagoga, que é Jairo. E ele chega diante do Senhor e o adora.
A primeira atitude de Jairo na presença de Jesus é a adoração. Jairo o adora Jesus. E com a gente não é diferente. Eu queria muito traçar aqui um paralelo entre o que nós vamos pensar nessa manhã com o que eu acabei de viver na minha vida. Aqui vai dizer, em Lucas já vai dizer assim, logo de cara vai falar que essa menina tinha 12 anos, a filha de Jairo. Aqui em Marcos a gente percebe que esse dado é dado só no final da leitura, né? Ela tinha 12 anos. E eu tenho uma filha de 10. E aqui a minha Bíblia vai dizer que Jairo, ele vai preocupado até a presença de Jesus, pensando que Jesus poderia ajudá-lo nesse momento de dificuldade. Eu não sei se ele vai com uma incerteza ou com uma certeza no coração de que Jesus poderia ajudá-lo, mas ele vai até Jesus. A gente passou, e aqui eu já quero, de antemão, agradecer todos os irmãos que oraram por nós, que intercederam por nós, que mandaram mensagens de apoio, de carinho para a gente. Essa semana, segunda-feira, eu faço uma pausa aqui na pregação para dar esse testemunho. A Alice passou por cirurgia do coração. E ela tinha uma má formação que, na verdade, é muito comum em todos os fetos. Quando estão no útero da mãe, o coração do bebê, ele tem um furo no meio entre as duas partes do coração, né? O átrio e o ventrículo direito, o átrio e o ventrículo esquerdo, e no meio tem um furo. Porque quando ele está no útero da mãe, o coração não precisa fazer todo esse trabalho de oxigenação do sangue, cérebro e tal. Quem alimenta o corpo é a mãe, são os nutrientes da mãe. Então esse furo é normal ali, para que o coração não tenha uma sobrecarga. Quando a criança, o bebê nasce, esse furo ele vai se fechando. O próprio coração vai criando uma película ali, uma camadinha, e esse furo vai se fechando, e se eu não me engano, até os 8 anos ele está totalmente fechado. E aí, vida normal. E o da Alice não fechou. Quando a gente fez o exame agora com 10 anos de idade, a gente fez um exame aleatório. Na verdade, a gente levou a mais nova e descobriu que ela tinha sopro no coração. Eu tenho, a Raquel tem. Como não ter, né? Ela tem sopro no coração. E aí o médico falou, então traz a mais velha para ver se tem também. E ao fazer o exame, descobriu-se que ela não tem o sopro, ela tem um buraco. Que na ocasião tinha 1 centímetro, 10 milímetros. 1 centímetro o furinho do coração. Entramos então com a tentativa de fazer a cirurgia, porque o médico falou, não é algo fatal, mas é algo que a longo prazo vai encurtar a vida dela. Por exemplo, uma expectativa de vida de 70 anos cairia para 60, 50 e poucos anos a longo prazo. Fora que ela fica mais suscetível a cansaço, a doença, e nos piores casos pode acontecer de ter um trombo escolar, passar por esse furo e chegar direto ao cérebro. Então ela pode ter aneurisma. E aí a gente foi atrás de fazer a cirurgia. E as coisas começaram a se enrolar, porque a gente começou o processo em agosto, julho, agosto mais ou menos, de entrada com os papéis para fazer a cirurgia, para marcar para dezembro, porque a gente falou assim, o médico falou, 30 dias ela está legal. São 6 meses para ficar zero, para fechar o furo. Mas em 30 dias ela já está bem, com 1 semana ela já está bem, mas 30 dias ela já pode. Tá bom. Então a gente pensou, a gente faz em dezembro, ela fica dezembro, segunda quinzena, já não tem mais aula. Janeiro estamos de férias, em fevereiro volta às aulas, ela está bem, 45 dias, aí ela está legal. Plano nosso. E aí começamos a correr atrás disso, né? De organizar todas as coisas, a papelada, fizemos os exames. Eu sei que em setembro ou outubro já estava tudo certinho, papelado, os negócios, os exames, tudo pronto, na mão do médico e do convênio. E aí vem o embolso. E vai novembro, e chega dezembro, e vai janeiro, e vai fevereiro, e nada. Não nos chamam, a gente liga para tentar acertar as coisas, não conseguimos acertar as coisas, ninguém tem uma resposta para nos dar. A gente conversou na Unimed, tem uma amiga nossa que trabalha na Unimed, ela entrou no sistema e falou que nem guia com pedido de cirurgia tem. Isso já era dezembro para janeiro. Cara, em janeiro não tem nem pedido. E foi. Aí, há 3 semanas atrás, a gente meio que desistiu. E aí a gente passou novamente pelo médico do coração. Ele fez um novo exame e falou, ó, o que tinha 1 centímetro já está com 1,5 centímetros. O furo está alargando. O coração está crescendo. Ó, ou quando ela cresce, o coração cresce.
e o furo estava aumentando, 1,5 cm já. Aí a gente contou o que estava acontecendo e falou: vou passar um segundo médico para vocês, que é referência também. O primeiro atendia na PUC e o segundo atende no Samaritano, já é médico experiente. Tá? Marcamos com ele para o dia seguinte. Aí fomos lá, conversamos com o médico falou: não, vamos fazer a cirurgia, tranquilo, uma semana ela pode voltar para a escola, sem atividade física e tal. Ok, já pediu a carteirinha, os documentos, já deu entrada na papelada novamente para fazer. Ele falou: no máximo 15 dias sai, a gente já vai fazer essa cirurgia. Falei: que legal. Cara, entramos com esse médico numa semana, na semana seguinte a Raquel recebe a ligação: ó, a cirurgia da Luz está marcada na PUC dia, segunda-feira foi? 17, né? Cirurgia já está agendada na PUC dia 17 à 1h, vai chegar às 11. Entramos no segundo médico numa semana, no começo da outra saiu tudo, desenrolou tudo. Aí a gente teve que entrar em contato com esse médico, cancelar tudo de novo. Perdoa a gente, tal, cancelamos. E aí fomos e fizemos a cirurgia. Segunda-feira chegamos 11 horas lá, ficamos para ser atendido. Aí aqui já é um depoimento mais do coração de pai. Se eu chorar, é normal. Chegamos para ser atendidos, ficamos ali na salinha e até então ela estava bem. Aí nos chamaram para entrar numa antessala, em frente à sala de centro cirúrgico, uma antessala para preparar, trocar a roupa. Quando chegamos ali, no corredor já havia vindo uma maca saindo do centro cirúrgico com um homem dormindo, tinha acabado de fazer cirurgia. Ela já estatelou um olho desse tamanho, olhou para mim e falou: pai, ele está morto? Apavorado, tadinho. Falei: não, ele tá tomando anestesia, igual o papai explicou para você, tomou anestesia, ele está dormindo, daqui a pouco ele acorda, né? Ah, tá bom. Mas já com aquele agarrado assim. Aí entramos, trocamos o copo e tal, eu tenho que tirar toda a roupa, já começou a chorar assim, né? Eu tenho que tirar toda a roupa para pôr isso aqui e tal. Explicamos, tal, colocou, o coração já vai cada vez mais. Aí ela pôs a roupinha. E cada vez que vinha o enfermeiro, vinha o anestesista, vinha as pessoas para conversar com a gente, nós ficamos ali quase uns 40 minutos ali até ela entrar para a sala de cirurgia. Ela cobria a cabeça todinha no lençol assim e chorava de medo. E a gente acalmando, a gente explicando. Mas a gente estava tenso. Tentando acalmar alguém, a gente estava tenso. Mas precisava se manter forte ali. E aí quando a gente entrou, chamaram a gente, ela foi chorando ali, e abraçada em mim. Fomos até a sala, a entrada da porta do centro cirúrgico, pode sair, né? A entrada do centro cirúrgico. E aí ela agarrada na minha perna, agarrada em mim assim. E quando eu ia pedir para entrar com ela, a própria enfermeira ali, a anestesista, falou: pai, entra com ela, a gente prepara ela, põe o catéter e começa a dar anestesia. A hora que ela for apagando, o senhor sai. Foi perfeito. Entramos ali, eu segurando na mão dela, ela assim, não largava um segundo, segurando. Aí foi dando anestesia e a bifinha forte. Ia dando anestesia e ela com os olhos estacalados, assim, olhando para mim, sabe? Pedindo segurança. E aí foi dando anestesia. E cara, a anestesia entrando e ela olhando assim. Até que a médica falou assim para mim: pai, ela tá olhando para você agora, mas ela já não tá mais, ela já tá apagadinha. Aí eu soltei a mão dela e conforme sempre, acompanha tudo. Foi 40 minutos mais longo da minha. 40 minutos mais demorados mesmo. Até que o médico abriu a porta lá e eu e a mãe dela estavam aqui na mesma sala esperando. A gente tinha acesso multipia à sala de cirurgia. Aí o médico também abriu a porta. Tipo, tá tudo bem, terminou, tá tudo bem. Ele mais feliz que nós. Aí a gente saiu com ela e fomos pro quarto. E aí, na UTI, né, que era uma de UTI, e aí ela já estava acordada, já estava bem, só com um curativinho, não teve sangramento, não teve intercorrência, não teve violência, tudo certinho, redondinho. E ela estava lá só para se recuperar. E como toda boa velha que ela é, eu tô com fome. Estava sem comer desde a noite anterior. Pai, eu tô com fome, eu quero comer. Ela tá bem, tá reclamando de fome.
ela está bem. E graças a Deus eu agradeço os irmãos que nos apoiaram em oração, e nossa casa está aberta, se alguém quiser visitar, fica à vontade, tá? Em nome de Jesus. Mas, além do testemunho, por que eu disse isso? Porque a filha de Jairo era uma menininha de 12 anos, cara. Pensa o coração desse pai, o coração de Jairo, como que estava apertadinho, estava desse tamanico assim, ó. Que a gente lê só o texto, a gente lê de forma fria. A gente não se envolver na história, parece que, cara, é só uma historinha, um Chapeuzinho Vermelho foi visitar a vovó com a cestinha. Não, isso aqui aconteceu, meu irmão. Isso aqui é fato. Jairo saiu da sua casa, deixou o seu palácio com a sua filha doente, às vésperas de morrer, perto de morrer, foi procurar Jesus porque ele confiava que Cristo podia ajudar ele. E quando ele chega diante de Jesus, o primeiro ato que ele tem diante de Jesus é: Senhor, eu te adoro. E esse é o nosso ato, não é? Quando a gente chega diante de Jesus, a gente adora Cristo. A gente ama, a gente reconhece quem Ele é, a gente adora Jesus Cristo. E Jairo fez isso. E aí, quando ele adora Jesus, começa a parte complicada da história. Você lembra que eu falei para vocês aqui no meu testemunho? Que nós começamos a fazer todo o processo de papelada, e a gente planejou de que a cirurgia seria em dezembro, para que a gente ficasse a segunda quinzena de dezembro, em janeiro, em casa com ela, que ela se recuperasse, e a gente, depois em fevereiro, fosse para a escola super bem, e tá tudo certinho. Depois, quando deu tudo errado, não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no médico, e vamos pegar uma segunda opinião, e a gente começou a fazer todo o trâmite de novo com o segundo médico. A gente estava tentando fazer do nosso jeito, a gente queria fazer do nosso jeito. Não soubemos entender e respeitar o tempo de Deus. A gente quis dar um passo ali, vamos tentar, lógico, como pai a gente quer, né, correr atrás e tal, como mãe e tudo. Mas a gente não soube respeitar de alguma forma o tempo de Deus. E Jairo, depois que ele chega diante de Jesus, ele adora Jesus, qual é o próximo passo de Jairo? No texto que lemos. Ele fala assim: Senhor, a minha filha, ela está doente, perto de morrer. Vamos comigo lá em casa? Chegando lá, o que o senhor faz? Chegando lá, o senhor vai no quarto, o senhor põe a mão sobre ela e ela vai ficar bem, ela vai ficar curada. Jairo estava ensinando Jesus como operar milagres. Jairo queria ensinar o Senhor como que ele tinha que fazer. Ó, o jeito certo, Jesus é assim, ó, o senhor entra em casa, o senhor vai no quarto, o senhor estende a mão, quem sabe a direita, tá? Aí o senhor põe a mão ali, e aí ela vai ficar curada. Você tem que pôr a mão, senão não resolve a parada. A gente faz isso com o nosso Deus várias vezes, com o nosso Jesus. A gente busca Jesus, a gente adora Jesus, mas no segundo cenário, no segundo momento, no capítulo 2 dessa novela, a gente começa a falar para Jesus: Jesus, faz assim, tá? Porque eu planejei desse jeito aí. Então tem que acontecer dessa forma, senão vai fugir dos meus planos. Vai fugir do jeito que eu pensei que era o jeito certo. E a Bíblia vai dizer que e Jesus não fala nada. Jesus simplesmente vai. A Bíblia vai dizer que Jesus vai com Jairo até a casa dele. E aí, eu dei só porque enquanto Jesus está saindo, acontece a cura da mulher do fluxo de sangue, né? E pra gente hoje, a gente não quer pensar sobre isso. E aqui eu queria ler só um trechinho do que eu coloquei aqui, que diz assim, ó: nós também somos assim como Jairo, como eu disse agora, né? Nós contamos para o Senhor as nossas necessidades, mas já temos planejadinho como Ele deve agir para nos ajudar. E aí o texto aí disse assim: mas a partir do verso 35, as coisas mudam radicalmente. A partir do verso 35, as coisas mudam radicalmente. Nós vimos até aqui que Jairo vem com uma preocupação legítima, chorando, preocupado com a sua filha. Ele se debruça diante do Senhor, ele adora o Senhor, fala: Senhor, vai lá em casa, põe as mãos sobre ela para ela ser curada. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai. Quando Jesus está indo, a partir do verso 35, as coisas vão mudar. Porque se você ler do 35 até o último versículo que lemos sobre essa história, você vai perceber que Jairo não profere mais uma palavra. Jairo não fala mais nada. A partir dali, quem toma toda a direção da situação é Jesus Cristo. E aí a coisa vai dar bom. Quando Jesus toma toda a direção da nossa vida, quando Jesus toma todo a rédea, todo o comando da situação, a coisa vai dar bem, vai dar bom, vai funcionar. E eu queria pensar 3 pontos nessa manhã, sobre os versos 35 até o final, que nós lemos.
35 a 43. Primeiro, Jairo, como nós dissemos, Jairo sai do controle e Jesus assume o controle. Note que depois da notícia da morte da filha de Jairo, não se tem mais relato de qualquer fala de Jairo dirigida a Jesus. Muito pelo contrário, agora é Jesus quem começa a direcionar todas as ações. E a primeira ação, no verso 35, a primeira ação de Jesus, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Então chegou o anúncio da notícia ruim. A minha Bíblia vai dizer no 36: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então, o primeiro passo, quando Jesus assume o comando, é acalmar o coração de Jairo. O nosso coração fica apertado diante de problemas. O nosso coração fica pequeno. Nós tentamos demonstrar uma fortaleza que às vezes nós não somos. Nós tentamos nos manter firmes ali por amor de outras pessoas que estão à nossa volta, né? No meu caso, por amor à minha esposa, que está se recuperando de dengue, um agravante. Por amor à minha filha, que estava com medo, tentando manter fortaleza, engolindo o choro, mordendo a língua, enquanto eu conseguia, para segurar. Mas só Deus sabe por dentro como estava, como... Eu me lembrei muito do Salmo, quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia, agrada o coração do Senhor e descansa o coração do Senhor. E eu percebi que eu entreguei ao Senhor, que eu adorei ao Senhor, mas eu não estava conseguindo descansar. Descansar no Senhor eu não estava conseguindo. Eu estava extremamente nervoso, apertado, coração pequeno. E eu olho para Jairo e vejo Jairo assim também aqui. Com um coraçãozinho pequeno, apertado, não conseguindo ter descanso. E aí chegam as pessoas com a notícia, e a pior notícia é aquela que Jairo não queria ouvir, porque ele saiu de casa, sua filha estava doente. A hora que chega a notícia, fala: Jairo, tarde demais. Todo o seu esforço foi em vão. A sua filha morreu, cara. Então não precisa mais incomodar Jesus. Deixa ele cuidar das outras pessoas. E eu vejo nesse momento o chão de Jairo se abrir diante dele. E o desespero toma conta. Porque tomaria de mim, eu tenho certeza que tomaria de você. A minha filha tem 12 anos e morreu, Senhor. O desespero certamente ia tomar conta de Jairo. Mas aí a palavra de Jesus para ele qual que é? Jairo, não temas. Crê somente. Em outras palavras, Jairo está dizendo assim, ó: confia em mim. Pode descansar no Pai aqui. Confia em mim. Esquece o que eles ouviram. E às vezes a gente precisa confiar mais no Senhor. Ouvir as palavras do Senhor e não as palavras das pessoas, não as palavras do nosso coração, do nosso entendimento, do nosso intelecto, que às vezes nos dizem: ó, não vai dar. Para, desiste, não vai dar. Abandona essa ideia, meu amigo. E aí a gente precisa confiar mais nas palavras do Senhor, que pede para que nós descansemos nele, confiemos nele. Nós precisamos agir assim. Mas o começo desse versículo 36 também traz um relato importante da fala de Jesus. Quer dizer, que antecede a fala de Jesus. Que diz assim: quando as pessoas trouxeram a notícia, a Bíblia no verso 36 vai dizer, nessa versão, e que eu gosto muito aqui nessa frase, vai dizer assim: e Jesus, não fazendo caso do que eles falaram, não fazendo caso deles, e nós precisamos agir assim algumas vezes. Sabe aquela coisa do dar de ombro? Não estou nem aí que está falando. Para confiarmos em Jesus plenamente, às vezes a gente vai precisar dar de ombros para algumas falas de algumas pessoas. A gente vai precisar não ligar, não fazer conta do que estão falando. Porque para puxar para baixo tem gente, hein? Para puxar a gente para baixo tem bastante gente. E as pessoas trabalham no plano real, no plano humano. Então, de repente, existem situações que elas vão olhar e falar: isso não tem mais jeito mesmo, não tem como. E aí a gente precisa dar de ombros para essas pessoas, não fazer conta dessa situação, do que estão falando, para que a gente possa experimentar o milagre da parte de Jesus. Então, vamos dar de ombro,
e vamos confiar em Jesus. Jairo sai do controle, Jesus assume o controle. Segundo ponto. Jesus decide quem pode ou não pode participar do seu milagre. Isso aqui é importantíssimo também. E aí não estou falando de ser uma pessoa... Qual que é a melhor palavra? Mas sabe aquela pessoa que é seletiva, que não, esse eu ando, esse eu não ando, esse pode, esse eu não pode. Aleatoriamente, faz acepção de pessoas. Essa é a palavra que eu quero dizer. Não é fazer acepção de pessoas, mas é entender que existem pessoas que estão preparadas para caminhar e vivenciar o milagre que o Senhor tem para você. Existem pessoas que não estão preparadas para isso, que não estão preparadas e que, pelo contrário, vão atrapalhar na caminhada até a conquista, até a chegada daquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Quando a notícia da morte da filha de Jairo chega até ele, junto com Jesus ali havia uma grande multidão caminhando. Isso está no verso 21 e 22. Mas no verso 37, Jesus decide que a partir daquele momento, ninguém mais continuaria aquela jornada com ele, a não ser Pedro, Tiago e João. Então lemos aqui que Jesus estava cercado de uma multidão quando chega Jairo. E aí ele opera um milagre na mulher do fluxo de sangue, mas a multidão continua ali, tanto que os discípulos dizem, está todo mundo te apertando, como você fala que te tocou? Cheio de gente. Mas quando termina a operação do milagre, que o Senhor despede aquela mulher e fala, filha, não peques mais, ele vira para Jairo e fala, agora vamos retomar o nosso caminho até a sua casa. E, pessoal, galera, daqui para lá ninguém mais anda. Até aqui a gente estava junto. Agora vocês, fica de boa aí, tá? Curte o milagre que aconteceu aqui. Pedro, Tiago, João, vocês vêm comigo. Só Jairo, Pedro, Tiago, João, Jesus seguiram a caminhada de volta para a casa de Jairo. Quando chegam na casa de Jairo, o que está acontecendo ali? Um funeral, porque a menina estava morta. E o povo tinha uma galera na casa de Jairo chorando, pranteando, chorando. Morreu. Parece que ele estava cercado de amigos, não parece? Mas a gente precisa lembrar que Jairo era um dos principais da sinagoga. Então, em volta de Jairo, mais do que amigos, tinha muito, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas muito puxa, muito Caxias, muita gente que não era amigo de Jairo, só estava ali pelo cargo que ele exercia, pela importância de estar ao lado do principal da sinagoga. E embora muitas vezes a gente olhe para nós, e nós talvez não sejamos o principal da sinagoga, mas tem gente em volta da gente que não está porque te ama, que não está porque é seu amigo, que não está porque acha que pode ter alguma vantagem no relacionamento contigo. Pode ter alguma vantagem em se relacionar com você. E aí quando Jesus chega na casa, ele fala que as pessoas estão chorando, ele fala assim, por que todo esse alvoroço? Por que toda essa choradeira? A menina, ela só está dormindo, ela não morreu. Cara, imediatamente, diz que a galera vira para Jesus e... racha o bico de rir de Jesus. Mano, se realmente eles estivessem preocupados com a filha de Jairo, com Jairo, você acha que seria essa a atitude mais sensata de se tomar? Rachar o bico de rir de Jesus, quando ele dá uma notícia que em tese seria boa para todo mundo que ama Jairo. E aí Jesus fala, entendi qual é que é de vocês. Vamos fazer o seguinte, vocês também, tchau, vocês ficam aqui só. Jairo, Pedro, Tiago, João, mamãe, vamos lá para a saleta. Vamos lá para o quarto onde está o corpo da menina. Todo mundo que está no quarto, todo mundo está... Tchau, sai. Então Jesus seleciona quem pode e quem não pode participar do milagre de Jairo. Jesus também seleciona nas nossas vidas. E nós precisamos permitir que Ele faça isso. Quem pode e quem não pode caminhar conosco. Mais uma vez eu digo, não é acepção de pessoas, mas é propósito em comum. Você lembra em Atos, capítulo 2,
se eu não me engano 2 ou 3, eu não lembro se já passou, vai dizer que todos tinham tudo em comum. Eles tinham, lá na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Eles viviam juntos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum. Então o Senhor coloca em nossa volta pessoas que vão somar na nossa vida, que vão ter coisas em comum conosco. E aí não digo pensar igual a você, sentir igual a você, talvez não, mas certamente pessoas que têm o mesmo propósito de vida, sentem amor por você, não pessoas que só têm interesses em fazer barganhas, em fazer negócios. E aí quando Jesus tira todo esse povo dali, ele realiza o milagre. Quando todo mundo sai, fica só Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e a menina na cama. E até o Dé citou isso na escola dominical hoje de manhã, na questão do discipulado, do discipular pelo exemplo. E eu reforço aqui, eu não lembro agora o texto para citar de cabeça, depois só dá um Google, é fácil de achar. Mas o formato que Jesus usa aqui para ressuscitar essa menina é o mesmo formato que depois Pedro vai utilizar na hora que ele é chamado para orar por uma pessoa que também estava morta e ela ressuscita. Pedro vê Jesus fazer e lá na frente, mais tarde, ele replica aquilo que ele aprendeu com o mestre, porque ele estava presente no momento em que Jesus executa o milagre. E aí eu entro no terceiro e último ponto dessa manhã. Primeiro, recapitulando, Jairo sai do controle e Jesus assume. Segundo ponto, Jesus decide quem pode ou não participar do meu e do seu milagre. E o terceiro ponto e último é: desfrute e cuide do seu milagre. Desfrute e cuide do seu milagre. Como assim? Não estou entendendo. Desfrutar. Só recapitulando, então Jesus entra na sala, entra no quarto, e Jesus então olha para essa menina e diz para ela: menina, a ti eu te digo, levante-se. E essa menina se levanta. E aí eu me coloco ali, no lugar do Jairo, vendo a sua filha fria, morta. E de repente essa menina senta na cama, se levanta. A alegria, o prazer, a satisfação, o gosto talvez seja muito maior até do que a própria admiração, ou sei lá qual que me foge a palavra, mas o espanto de ver a menina levantar, a menina sentada. Muitos talvez ficaram, ela estava morta. Para Jairo é a alegria de ter restituído a sua filha, o amor que ele tinha por ela. E aí Jesus ressuscita essa menina e fala assim para os discípulos aí, para as pessoas que estão no quarto. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Desfrute e cuide do seu milagre. Desfrute. Jairo havia ido atrás de Jesus buscando o que ele foi buscar do Senhor? Uma cura para sua filha. Quando ele sai de casa, ela está doente. E ele vai atrás de Jesus buscar uma cura. E o que ele recebe da parte de Jesus? Uma ressurreição. Ele esperava algo e recebe algo infinitamente maior do que aquilo que ele esperava no Senhor. Muitas vezes nós também buscamos algo em Deus que julgamos ser bom, mas Deus tem algo muito maior e muito melhor, o que não... Aí vem a parte. O que não nos exime das frustrações e dificuldades do caminho entre a busca e a realização. Assim como Jairo sofreu entre a notícia da morte e a ressurreição da filha. Então nós buscamos algo do Senhor que entendemos ser bom, mas de repente Deus tem algo muito melhor para nós. E esse caminho entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente tem percalços, tem dificuldades. E esse esperar o tempo do Senhor para receber o melhor é complicado. Pensa no sofrimento de Jairo entre a notícia, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu, e o momento em que Jesus, Talita, menina, levanta e anda, né? Levanta, a tia eu te digo, levanta. E ela levanta e sai andando.
Então, existiu um intervalo, uma lacuna entre esses dois períodos de sofrimento, de choro, de dor, de lamento, de angústia, de será que vai dar certo? Jesus mandou confiar, mas ela está morta. Eu vim atrás de uma cura, como que ele vai curar um defunto? Não tem como, sabe? Então, esse momento a gente também vai passar por essas dificuldades na nossa vida. Momentos entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente, entre aquilo que nós esperamos e aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nesse intervalo terão dificuldades. Mas se Jesus disse, confie em mim, confie em mim. Se Jesus disse, vamos até a sua casa, vamos até a sua casa. Vamos até o final com Ele, para ver o que Ele tem para nós. E só quando Ele disser, agora sim, está terminado o seu milagre, aí a gente descansa e desfruta. Mas eu disse, desfrute e cuide do seu milagre. Desfrutar é essa maravilha de ter uma expectativa e receber além dessa expectativa. E agora eu posso desfrutar dela. E cuidar. Cuidar. No verso 43, Jesus dá duas ordens. Não contem nada disso para ninguém e deem alguma coisa para essa menina comer. Duas ordens claras. Primeira, não contem nada para ninguém. Não saia contando, e aí a gente pode lembrar de várias pessoas, né, da Bíblia, não saia contando os seus sonhos, os seus projetos, as suas conquistas para todo mundo. Também não é leva para o túmulo, tá? Não saia contando para todo mundo. Lembra que a gente falou que o Senhor seleciona quem pode e quem não pode participar do nosso milagre. No quarto, quem estava ali? Pedro, Tiago, João, Jairo, a esposa e a filha. Então, pessoas viram o milagre. Então, existem pessoas que estão aptas a participar do nosso milagre, mas nós não devemos sair contando sonhos, projetos, desejos para todo mundo ou para qualquer um. Porque, como dissemos, existem pessoas que vão jogar baldes de água fria sobre os nossos sonhos, projetos e desejos. Mas, como aconteceu com Jairo, muitos, além de não estar preparados para ouvir, ainda vão sair rindo de você. Já aconteceu com você? Comigo já. Eu não sou mais uma criança. Dá para perceber, né? Já estamos ali na flor dos nossos 44 aninhos. Esse ano 45 a caminho. Então eu já estou do meio-dia para tarde. Eu já passei, se a Bíblia fala que 70 ali é uma soldaria enfado e canseira, eu já estou treinando para o enfado. Já estou do meio-dia para tarde. Mas eu não deixei de ter sonhos, projetos, desejos, e não vou deixar, porque isso me mataria antecipadamente. E um desses desejos que eu tenho, desses sonhos, é de um dia poder empreender, de um dia poder ter um negócio. E aqui no Brasil é difícil. Mas existem pessoas que a gente comunga do mesmo sonho, do mesmo desejo, e a gente conversa, e a gente se fortalece. Por mais que isso não vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, a gente se ajuda em oração, a gente se fortalece na palavra e a gente compartilha experiências e estudos e como isso poderia acontecer e dar certo. Tudo, né? Desde a parte, financeira, de administração, de tributário. A gente vai aprendendo e estudando juntos para que um dia a gente possa alcançar isso. Da mesma forma, existem pessoas que eu já caí na besteira de comentar sobre isso e riram de mim. Você é concursado, você está estabilizado, você tem um trabalho estável. Por que você pensa em fazer isso aí? A maioria das empresas fecha no primeiro ano. E as que passam pelo primeiro, um bom percentual fecham em até 5 anos. E o mínimo consegue atingir. Você acha que você vai passar pelo primeiro ano? Pelo quinto? Cara, eu já fiquei com medo, já fiquei sem vontade de fazer mais nada. Você vai trocar um concurso, um serviço estável, que daqui 10 anos você está aposentado, falta mais 10 aninhos, tá? Você está aposentado e tal. Vou, porque esse é um sonho, esse é um projeto, e eu estou orando. E a hora que o Senhor falar vai, eu vou. Mas tem pessoas que tentam nos frustrar, tem pessoas que tentam nos apagar, tirar os nossos sonhos, tirar os nossos desejos. E até riem da gente como riram de Jairo. Então a primeira lição no cuidar do nosso milagre é, até recebermos, ou quando recebermos, não vamos sair contando para todo mundo, compartilhando com todo mundo, porque a gente não está preparado para receber com a mesma alegria que nós recebemos. E a segunda coisa, o Senhor falou assim, agora, dá comida para essa menina. Quanto tempo ela ficou aqui doente, morta e está com fome? Lembra da Alice? Ficou de jejum da noite anterior, das 9h30
Até terminou a cirurgia, era 10 para as 4. 10 para as 4. E ela foi fazer a primeira refeição, era quase 6 horas da tarde. Então ela estava 20 horas, mais ou menos, sem comer, estava com fome. Quando ela volta, que ela fica bem, que ela está legal, ela não estava sentindo dor, se questionando. A primeira fala dela, eu estou com fome. Eu estou com fome, eu quero comer. Você acha que a primeira fala dessa menina quando levantou, qual foi? Eu vejo aqui a Alice ali e falo, estou com fome. Eu estava aqui, estou com fome. Não falou, né? Cogito eu. Mas Jesus vira para esse povo que está ali e fala, dá comida para a menina, dá de comer para ela. E eles alimentam essa menina, pela ordem de Jesus. E a gente aprende aqui, quando você receber o seu milagre das mãos do Senhor, não se esqueça de alimentá-lo, para que ele cresça cada vez mais forte e mais saudável, e não venha adoecer e correr o risco de morrer novamente por negligência sua. A menina está ressurreta, o Senhor fez a parte mais difícil, ressuscitou a menina. Agora falou para a galera, dá comida para essa menina, porque se ela ficar sem comer, meu amigo, um dia, 2, 3, ela vai morrer de novo, vai morrer de fome, de inanição. Dá comida para essa menina. Quando você receber o seu milagre da mão do Senhor, alimenta o seu milagre. O que é alimentar o seu milagre? O Senhor tem um ministério maravilhoso para a sua vida. Vamos usar o exemplo aqui do Té e da pastora. Receberam um chamado pastoral, vai cuidar da igreja metodista do Jardim Pacaembu. Legal, é um milagre da parte do Senhor. Vamos interpretar assim? É um milagre da parte do Senhor. Receberam um chamado. Tá bom, ok, recebi, estou aqui, agora vou pastorear a igreja. Ixi, eu não sei pregar. Ixi, agora, eu não sei dirigir, eu não sei tomar conta de pessoas. Eu não sei. Já bate desespero. O que é alimentar o milagre? O Senhor colocou o ministério na sua mão? Colocou. Agora você vai estudar, você vai se capacitar, você vai se preparar, você vai querer ser cada vez melhor, você vai multiplicar os seus talentos para que você possa crescer no ministério, crescer. O milagre que o Senhor pôs nas suas mãos possa frutificar, possa ser lindo. Eu tenho sonho, como a gente falou, tenho sonho de empreender, tá? Ok, o que você vai fazer? Eu te dei oportunidade, te dei recursos, te dei meios para você abrir a sua empresa do que quer que seja. Abrir, tá? O que você vai fazer agora? Agora eu vou estudar. Eu vou, como gerir pessoas, quais são os impostos que eu tenho que pagar, para que depois de um ano a minha empresa não morra, a minha empresa não venha à falência. E aí você pode pensar N coisas que você sonha, que você espera. Gostaria de fazer uma viagem, o meu sonho é fazer uma viagem. Bênção, o Senhor proporcionou um meio que você pode fazer essa viagem, sei lá, querer ir para Dubai. Legal, então o Senhor te deu uma passagem aérea e hospedagem em Dubai. Tá, e chegando lá você vai comer o quê? Você vai andar aonde? Como você vai fazer? Então você vai precisar agora arrecadar recursos para você se manter lá. Você vai precisar aprender um pouco do idioma, ou pelo menos como se comunicar no inglês, que é universal. Pelo menos para pedir para comer e ir no banheiro. Já está ótimo. Então nós precisamos alimentar o nosso milagre a cada dia. O milagre quem nos dá é o nosso Deus. Mas nós precisamos, depois de receber, alimentar esse milagre para que ele não venha a falecer novamente. Então, aprendemos nessa manhã com o Senhor e com Jairo. Primeiro, nós devemos sair do controle da situação para que Jesus possa assumir a rédea da situação, seja qual for a situação. Segundo, quem define quem pode participar ou não do nosso milagre é Jesus. Às vezes nós temos o dedo um pouco ruim para isso. Então precisamos deixar Jesus decidir quem pode ou não participar do nosso milagre. E uma vez que nós recebemos o milagre da mão do Senhor, nós precisamos aprender a desfrutar, mas também cuidar desse milagre que recebemos, assim como Jairo fez. E assim nós encerramos nessa manhã a meditação. Mas o que eu acho interessante, como sempre, eu sempre encerro não encerrando, mas como eu acho interessante aqui é que o Senhor falou assim: para ninguém, tá? Para ninguém vocês contem o que aconteceu aqui. No finalzinho, né? Nós lemos aqui, quero até ler o finalzinho. E deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem comida para comer. A ordem é: não contem nada
para ninguém. E aí, no livro de Mateus, no capítulo 9, verso 26, Mateus 9, 26, é isso mesmo? É. O que diz aí na sua Bíblia em Mateus 9, 26? Alguém abriu? Mateus 9, 26? Olha aí. Jesus falou: a ninguém conte o que aconteceu aqui, tá bom? Tá bom? Combinado? Fechou? É nóis? Fechou? Jura de dedinho? Jura. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Alguém não cumpriu o combinado. Alguém que estava ali não cumpriu o combinado. E a notícia do milagre se espalhou em todo o país. E você acha que houve repreensão da parte de Jesus por conta disso? Porque não dá. Quando o milagre de Jesus acontece na minha e na sua vida, cara, há testemunho. Há testemunho. Jesus falou para o endemoniado gadareno um pouquinho tempo atrás: vai para sua casa, meu filho, vai lá que a sua família está te esperando. E a notícia da cura e da libertação desse cara e do que Jesus fez correu por 10 cidades. E assim outros e outros textos onde Jesus falou: não fala nada, e a notícia corre. Porque milagre contagia. Milagre, as pessoas ficam sabendo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.